tem um texto do Olavo de Carvalho que eu me lembrei agora ouvindo vocês falarem, né, que eu acho que ele é perfeito para esse momento, tá? Se vocês depois quiserem pesquisar, o título do artigo do professor Olavo é Denunciar em Vão, né? Se você botar Olavo de Carvalho, Denunciar em Vão, no Google você vai achar. E ele diz o seguinte, tá? Muitos antipetistas se admiram, se espantam e se indignam ante o fato repetidamente comprovado de que as denúncias de corrupção, por mais que se avolumem, mal chegam a abalar a estabilidade do governo ou a arranhar a reputação do presidente. Há tempos venho explicando que denúncias de corrupção por si mesmas e isoladas asepticamente de todo o combate ideológico nada podem nem poderão jamais contra Lula, contra o PT ou contra qualquer organização da esquerda. E ele fala uma coisa bem interessante. Ora, a esquerda nacional com o PT à frente não só criou e desencadeou o ciclo de combate à corrupção iniciado no começo dos anos 90, mas teve o cuidado de preparar o ambiente cultural para isso, de tal modo que os valores de moralidade fossem associados a símbolos e emoções francamente anticapitalistas. Depois ele vai continuar aqui, mas leiam depois esse artigo. Por quê? Porque ele deixa claro uma coisa que a maioria da população ainda não entendeu. Não adianta só vir com o discurso de anticorrupção. Porque esse é só o detalhe que eu diria, Berenice. O Moro vai continuar com esse discurso forte de anticorrupção. Ele vai denunciar a corrupção desse governo, do PT, do Lula, mas em nenhuma pauta ideológica você vai ver o Moro votando junto com a direita, com a oposição, com o conservadorismo. Você não vai ver. Porque, no fundo, é o mesmo jogo que o PT fazia na década de 90. Tá? Vale a pena depois ler esse artigo do professor Olavo e a gente vai ter um trabalho difícil agora, de mostrar para as pessoas que só lutar contra a corrupção não adianta se você também não luta contra a ideologia esquerdista. Tá? Isso aí a esquerda já fazia na década de 90 também, e ela se elegeu com esse discurso. Tá? E vai ser o mesmo discurso agora que vai ser adotado pela tal terceira via. Eu acho que isso casa também ao que o Marco sempre comenta, né, Marco, em relação a muitos senadores que se dizem de direita, né, que se elegeram ali na bandeira conservadora, em tantas pautas ficam silenciados, a gente nem ouve falar, por exemplo, na senadora Tereza Cristina, atuando em pautas importantes, né, tem também o senador que foi ministro da Ciência e Tecnologia. Eu sempre ouço você cobrando esses parlamentares em pautas importantes, até mesmo em relação ao 8 de janeiro, né, os presos do 8 de janeiro. A gente não vê esses políticos, de fato, representando o povo que os elegeu. E acho que, em grande parte, Berenice, isso que o Max e você estão colocando é importante porque um mandato de 8 anos é um mandato que, no D0, ele é um incentivo, ele é um grande convite a você. Se você não tem fortes convicções, né, se você não tem uma convicção quase inabalável de certos valores e princípios, é um convite a você fazer parte do sistema. Você vai ficar 8 anos no Senado. Pô, pra que eu vou brigar com os caras do fundo de pensão dos Correios? Esses caras vão me encher o saco 8 anos. Pra que eu vou comprar briga com a Globo? Pra que eu vou comprar? Aí você fica se questionando, né? Não vou comprar briga com ninguém. Deixa eu navegar aqui, pô. Tão gostoso. Tá. Eles jantam. Eu fico imaginando. Tereza Cristina foi para Madrid com os ministros do Supremo. Eles falando 10 vezes mais do que ela. 10 vezes mais. Ela quietinha. Não, Marco, é importante, porque a Tereza ela costura o contato que o Bolsonaro não tem com o STF,
a Tereza tem. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Então a Tereza avisou o Bolsonaro antes dele responder pelo assédio à baleia. Não. A Tereza avisou o Bolsonaro daquela tentativa de investigação, aquele negócio confuso da embaixada na Hungria. Não. Me dá um gol da Tereza. Não, a gente não pode falar. Porque é, né? Bastidores brasilienses. Não tem gol, cara. Não tem gol nenhum. De novo, é aquela velha história do Carrasco e de uma direita ajoelhada, de uma direita sem coluna vertebral. E a construção da coluna vertebral passa por uma estrutura não só político-partidária, mas de fora também, que sirva para pressionar. A gente não tem isso. A gente não tem isso. A gente só tem rede social e pressão direta. E a gente tem uma galera muito perdida. Viajante de primeira viagem. Como é que é? Marinheiro de primeira viagem. Tereza Cristina, tudo verde. Tudo verde. Pode falar que a mulher é inteligente, perspicaz, arguta. Pode falar que ela tem todas essas qualidades. Mas naquele Senado, Renan Calheiros janta essa mulher. Omar Aziz janta essa mulher. Alexandre de Moraes arrebenta essa mulher. Então, nossa interlocução é essa, né? No final do dia, a gente precisa, na minha concepção, fortalecer ainda mais quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores e convidar essa galera para fazer parte. Se eles querem se autoproclamar alguém que é de fato de direita, tem que dropar, tem que deixar de lado o discursinho do liberalismo econômico, liberaloide, que é um discursinho de adolescente de 15 anos de idade. A gente sabe que todo liberaloide é marmita de comunista. Marmita de comunista. Aí vai vir com esse discurso, eu sou contra a corrupção. E quem é a favor, ô seu idiota? O cara mais esquerdista que você vai ver na sua vida, que é corrupto, que é vagabundo, vai fazer o mesmo discurso. Isso não é pauta política. A gente tem que denunciar a corrupção deles, inclusive a corrupção instalada no STF e no TSE. Essa é a corrupção que tem que ser denunciada hoje. Sérgio Moro, Tereza Cristina, Marcos Pontes. Mas não, tá tudo quietinho, tudo querendo virar amiguinho de golfe dos ministros do Supremo. Daí não dá, né?